Olá pessoal, hoje vamos falar de ligação iônica, certo? Então, rapidinho, o que é que eu preciso nessa aula? Entender o que é uma ligação iônica, saber quais átomos vão estar formando essa ligação iônica e conhecer como são os compostos formados a partir dessa ligação. Então, fique ligado. Bom, primeiro ponto, como é que eu posso entender o que é uma ligação iônica? Uma ligação iônica é uma ligação formada a partir de íons. Ótimo, beleza? Então, ligação iônica formada por íons. E esses íons são formados por quê? Por qual razão os íons são formados? São formados pelo fato de que os átomos que vão estabelecer essa ligação são átomos que vão estar apresentando uma grande diferença de eletronegatividade. Essa diferença de eletronegatividade ela deve ser um valor maior do que 1,7. Então, vamos comigo aqui. Na comparação entre sódio e cloro, a gente percebe que, sendo o cloro de eletronegatividade igual a 3 e o sódio de eletronegatividade igual a 9, a gente percebe que a diferença que vai existir entre eles vai ser de 2,1, valor maior do que 1,7, portanto, uma ligação iônica. Perfeito? Então é isso. Átomos que exibem uma grande diferença de eletronegatividade vão ser átomos que vão formar uma ligação iônica. O átomo de maior eletronegatividade vai acabar roubando o elétron, ficando com o elétron do átomo de menor eletronegatividade. E aí, então, esses íons de cargas opostas vão acabar se atraindo, certo? Bom, para que a gente possa, então, dar andamento e começar a entender um pouquinho mais, eu só preciso dizer para vocês que essa tabelinha ela não será fornecida em vários momentos. Então, a gente não vai ter essa tabela para que a gente possa fazer a consulta. Então, como é que eu devo olhar e saber, então, se a ligação vai ser iônica ou não? É não consultando a tabela, certo? Então, se vocês olharem a tabela que eu trouxe exatamente para isso, vocês vão perceber que átomos que estão nessa região, que são os ametais, são átomos que exibem uma alta eletronegatividade. E átomos que estão nessa outra região são átomos que exibem uma pequena eletronegatividade. Então, quando não tiver os valores para serem consultados, é desse modo que eu vou estar observando. Eu vou estar, então, entendendo que um metal, baixa eletronegatividade, com um ametal, alta eletronegatividade, vai estar estabelecendo uma ligação iônica. Por quê? Porque vai existir uma grande diferença de eletronegatividade. O mesmo acontece quando tiver um metal, próximo ao hidrogênio, prestes a estabelecer uma ligação com o hidrogênio. Eu vou esperar então que a ligação seja uma ligação do tipo iônica, porque vai existir uma grande diferença de eletronegatividade. Bom, claro que essa é uma forma geral de olhar, isso não é uma regra, mas é uma forma geral de olhar quando eu não tenho os valores para serem consultados. Mas dentro da química vocês vão perceber mais adiante que a gente vai ter sim situações onde metal vai se ligar a metal e a ligação não será iônica. Porém, situações como essa são situações pontuais que a gente vai estar mostrando dentro de assuntos que serão abordados. Perfeito? Bom, dando continuidade, eu trago o NaCl para que a gente possa rapidinho entender como é que essa ligação ocorre e quais as propriedades dos compostos formados por esse tipo de ligação. Para que a gente faça isso, primeiro, perceba, como eu coloquei, metal e ametal é a forma rápida que eu teria de olhar. E aí eu olho para as distribuições eletrônicas e percebo que nenhum dos dois átomos são estáveis. Mas como assim não são estáveis? O que seria isso? Bom, vale ressaltar que as ligações são feitas entre os átomos para que eles adquiram estabilidade. E adquirir estabilidade é dentro de uma teoria, a teoria para a gente mais simples, que é essa que a gente vai começar a observar ou vai começar a estudar os compostos, é a teoria do octeto. É a teoria que olhou para os gases nobres, entendendo que os gases nobres são átomos estáveis, são átomos isolados, são átomos que não formam ligações e são átomos que apresentam 8 elétrons na última camada. E aí então foi criada a teoria do octeto, dizendo para a gente que espécies, para que adquiram estabilidade, precisam então ficarem parecidos com os gases nobres, com 8 elétrons na última camada, certo? Então, a aproximação do íons do átomo de sódio ao átomo de cloro faz com que eu tenha a formação de íons. Isso por quê? Porque um elétron do sódio vai acabar sendo transferido para o cloro. Isso por conta da alta eletronegatividade do cloro em relação ao sódio. Só que nesse momento eu vou ter espécies que são estáveis, segundo a teoria do octeto. Por quê? Porque vão estar apresentando 8 elétrons na última camada.
essas espécies elas deixaram de ser átomos e passaram a ser íons, mas íons de cargas opostas. E esses íons de cargas opostas vão sofrer atração. E é essa atração entre íons de cargas opostas que vai fazer com que esses fiquem ligados e que vai fazer com que essa ligação ocorra, certo? Bom, como seria olhar para o NaCl a nível microscópico? Ah, professor, é bem simples. Eu teria um sódio, um cloro, os dois juntos. Não, não é bem assim, certo? Então, vocês percebem que o sódio ele é positivo, mas ele não é positivo apenas nesse ponto. Todo ele é positivo. Então, isso quer dizer que ele vai atrair outros íons cloretos ao seu redor. O mesmo ocorre com o cloro. O cloro ele é negativo, mas não é nesse ponto apenas. Ele não é negativo apenas nesse ponto. Ele vai ser negativo em todo o seu redor. Então isso quer dizer que ele vai atrair vários átomos ou íons de sódio. E aí eu passo a ter uma estrutura como essa, uma estrutura organizada onde cada íon de sódio ocupa uma posição. Para a gente é chamado de cristal, certo? Esse é o cristal do NaCl, porém outros compostos vão ter outros cristais de formas diferentes, certo? Bom, então é isso. O nosso NaCl ele é um composto iônico e ele se apresenta na forma de cristal. Professor, mas como assim? Por que eu represento apenas um Na e um Cl? Porque a forma é NaCl, um Na e um Cl, visto que, na verdade, eu não tenho apenas um Na e um Cl. Pessoal, seria muito complicado, na verdade seria impossível a gente conseguir fazer a representação da totalidade. Isso por quê? Porque meu cristal poderia ser maior ou menor. Então vai ser impossível a gente colocar realmente a quantidade. Então a gente chama de NaCl justamente porque um Na e um Cl devido à propriedade do cristal que é ser neutra. Então todo cristal ele é neutro. Ele vai ter cargas positivas e negativas, porém essas cargas vão estar em uma quantidade, que ocorre a neutralização. E nessa situação, se eu tiver 10 sódios, para neutralizar eu preciso ter 10 íons cloretos. Se eu tiver 1000 sódios, eu vou precisar ter 1000 íons cloretos. Ou seja, a proporção é de 1 para 1. É por isso, então, que a fórmula traz o íon. Então é bem assim, pessoal, na forma de um composto iônico, os índices que eu tenho aqui, eles não representam para a gente a verdadeira quantidade que a gente vai ter no composto, mas sim o que? A menor proporção com que esses íons vão se encontrar no composto, certo? Daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho a respeito de fórmulas e eu vou tentar melhorar um pouquinho mais o que eu acabei de dizer. A outra coisa que eu tenho é o seguinte, a ligação iônica é uma ligação forte. E por ser uma ligação forte, é uma ligação que vai precisar de altas temperaturas, de muita energia para que a gente possa quebrar essas ligações aqui. Ou seja, são compostos que devem apresentar altos pontos de fusão e ebulição. E, ao mesmo tempo, são compostos que, por apresentarem altos pontos de fusão, a temperatura ambiente serão compostos que vão se apresentar no estado sólido, certo? Tudo bem, galerinha? Então, até aqui. Uma outra propriedade dos compostos iônicos é serem solúveis em água, certo? Essa é uma propriedade que nem todos vão estar exibindo, mas é uma propriedade que é comum a muitos compostos. Então, o principal solvente de um composto iônico é a água. Então, quando esse composto iônico é colocado em água, o meio água, ele enfraquece essas ligações, fazendo com que os íons deixem de estarem ligados. E aí, então, passa a ter o composto dissolvido em água, certo? A depender das cargas dos íons envolvidos e do cristal, é possível que a gente não tenha essa ligação, seja sendo enfraquecida ao ponto desses íons se separarem. Então, nessa situação, seria uma situação onde o composto passaria a ser um composto insolúvel em água. Perfeito? Bom, a outra situação é o seguinte, um composto iônico tem como propriedade ser bom condutor de eletricidade. Só que essa condução de eletricidade ela não pode acontecer no estado sólido, porque no estado sólido ele vai se apresentar na forma de cristal, e essa forma é uma forma neutra,
Perceba que os íons aqui eles vão adquirir posições fixas, eles não vão ter a mobilidade que eu preciso para conduzir a eletricidade. Então essa condução da eletricidade ela só vai estar ocorrendo em duas situações, quando o composto estiver fundido ou dissolvido, porque nessas duas situações a gente vai passar a ter os íons agora com uma liberdade para que ele possa se movimentar e conduzir a eletricidade, certo? E para a gente fechar aqui as propriedades dos compostos iônicos, eles são duros, então essa ligação é uma ligação forte, e riscar um composto iônico, arrancar a substância de um composto iônico, é algo, né, que não é muito fácil, ou seja, os compostos iônicos apresentam uma dureza elevada. Porém, são compostos que são quebradiços, ou seja, se eu aplico uma certa tensão, né, se eu faço, né, algo em termos de golpear, o que é que eu faço? Eu faço com que um íon, um íon positivo, o sódio, né, como exemplo, ele acabe então se aproximando de outro átomo de sódio e aí então haja uma repulsão. Essa repulsão ela vai ser justamente responsável pela clivagem que vai ocorrer, então o nosso composto vai acabar se quebrando. Perfeito? Bom, então estão aqui algumas das propriedades dos compostos iônicos que dentro de questões são bem recorrentes, ou seja, são bem cobradas, certo? Bom, agora eu preciso fazer o que para dar por encerrada a nossa aula? Eu preciso entender como escrever formas de compostos iônicos. Eu já deixei um pouco aqui do que a gente precisa para esse entendimento, mas vamos fazer um pouquinho mais de discussão. Se eu tenho um íon cálcio, esse íon ele tem carga mais 2. Ah, certo, carga mais 2. Como é que é isso? Ele precisa perder 2 elétrons para ficar estável. Ah, tudo bem, aquela história da teoria do octeto. É por aí mesmo, certo? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito de íons, eu vou mostrar uma tabelinha com os principais íons para vocês. Mas o íon cálcio, ele vai ter carga mais 2. E se esse íon cálcio ele se liga ao íon fluoreto, essa ligação diferente da do NaCl não pode ser na proporção de 1 para 1. Por quê, professor? Veja bem, o que foi que eu falei? Todo cristal é neutro. E o que foi que eu falei? A fórmula traz para a gente o que? A menor proporção com que os átomos ou com que os íons se encontram. No caso do NaCl é de 1 para 1, por quê? Porque eu tenho carga mais 1 e menos 1. E eu só preciso, então, né, de um sódio para um cloreto para que ocorra a neutralidade. Ou seja, a menor proporção com que eu tenho no NaCl é 1 e 1, porque 1 e 1 neutraliza as cargas. Isso não poderia acontecer com cálcio e flúor. Por que não? Porque com cálcio e flúor, o cálcio tem carga mais 2 e o íon fluoreto tem carga menos 1. Então a proporção de 1 para 1 não seria suficiente para que a gente estivesse em uma situação de neutralidade. Então, nesse caso, eu vou precisar não apenas de um íon fluoreto, mas de 2 íons fluoretos. E aí o nosso composto ele seria representado dessa forma aqui. Essa seria a menor proporção, portanto, a forma correta para representar o fluoreto de cálcio, certo? Ficou entendido? O fluoreto de cálcio é representado dessa forma, porém, eu vou ter ele se apresentando na forma de cristal, assim como foi o NaCl. Claro que o cristal do fluoreto de cálcio não vai ser o mesmo, de mesma forma que o NaCl, mas será também uma estrutura organizada onde cada íon vai estar ocupando uma posição nesse cristal. E eu não vou ter apenas um cálcio e 2 íons, né, fluoreto. Eu vou ter vários íons cálcios e vários íons fluoretos, porém, né, em uma proporção que seria um cálcio para cada 2 íons fluoretos, certo? Então deu para entender isso, então vamos ver se ficou entendido. Porém, agora, se o cálcio ele se liga ao oxigênio, eu percebo que agora as cargas, sendo mais 2 e menos 2, são cargas que a proporção de 1 para 1 é o suficiente para que eu chegue na neutralidade. Portanto, o óxido de cálcio terá uma fórmula que é CaO, certo? Então, o que é que eu faço? Eu tento mostrar para vocês dessa forma. Por quê? Porque quando você vai estudar no livro, você encontra uma situação e muitos alunos acreditam que a ligação é isso, né? Então, os livros trazem um quadrinho onde mostram uma forma prática para você chegar a escrever a forma de um composto iônico. E essa forma prática seria isso, ó, escrever os íons positivos e negativos, como a gente fez, e levar a carga de um, né, para ser o índice do outro. A mesma coisa eu faço com o íon negativo, que é escrito, né, em segundo lugar, aí eu pego a carga dele e trago para ser o índice
do primeiro. E aí eu chego nessa forma. Se vocês prestarem atenção, isso é válido para o nosso fluoreto de cálcio. Eu levaria o 2, traria o 1 e escrevo CaF2. Mas se vocês prestarem atenção, essa situação para o óxido de cálcio não daria muito certo, porque eu estaria levando 2, estaria trazendo outro 2, e aí então teria uma fórmula que seria Ca2O2, mas não é realmente o que acontece. O que acontece é CaO, certo? Então, galerinha, ó, fique ligado, por quê? Porque ligação iônica não é isso. Muitos alunos acham que ligação iônica é isso, é levar esse, trazer esse outro, e isso é a ligação iônica. Isso não é ligação iônica, isso é uma forma prática de você chegar a escrever a fórmula dos compostos iônicos, que não serve para todos, não serve para todos, né? A gente percebe que nessa situação é uma situação que não serve, certo? Mas é uma situação que pode ser sim, né? Entendendo a proposta toda, é uma situação que a gente pode sim estar aplicando, perfeito? E a gente fechar essa discussão então e encerrar a nossa aula, o que acontece? Eu trago um exemplo aqui para mostrar a necessidade que a gente vai ter justamente de entender e não ficar com esse quadrinho como sendo a gente o assunto. Que é o seguinte, ó, se eu olho para os íons cálcio, brometo e cloreto, e eu olho para essas duas fórmulas, eu sou capaz agora de julgar se essas fórmulas foram escritas de forma correta ou não. Como assim, professor? Qual é a propriedade, ou qual a principal, não seria a principal, mas qual é uma propriedade importante dos compostos iônicos? Serem neutros, certo? Quando eu olho essa fórmula que eu escrevi, eu tenho 2 cálcios, então se cada cálcio é mais 2, eu tenho carga mais 4. Cada cloreto e brometo tem cargas menos 1. Então essa soma aqui não dá zero. Né? Mas quando eu olho para essa outra fórmula que aqui foi mostrada, um cálcio, um brometo e um cloreto, eu percebo que o cálcio sendo mais 2 e cloro e bromo também sendo igual a menos 1, eu percebo que essa soma é igual a zero. Então isso é suficiente para quê? Para que eu diga que essa primeira forma ela foi escrita de forma errada. E essa segunda forma não. Essa é uma forma correta, é a forma correta de escrever o nosso composto, certo? Então foi que eu quis aqui, eu quis mostrar para vocês a necessidade não apenas, né, de fazer isso, de levar as cargas para serem índices, mas entender o porquê vocês estão fazendo isso. Note que quando eu faço isso com cálcio e flu, isso aqui é válido. Isso é válido, certo? Eu chego na forma CaF2, mas quando eu faço isso para o óxido de cálcio, eu chegaria em uma forma Ca2O2, que não é uma fórmula verdadeira. Né? E quando eu faço para o CaBrCl, aí eu não poderia nem fazer, por quê? Porque esse meu esquema só traz 2 íons, e aqui eu teria a ligação de 3 íons, certo? Bom, e para a gente fechar aqui, o que acontece? Lembra que eu falei dos íons? Lembra que eu falei das cargas? Lembra que eu falei da teoria do octeto? Então eu estou trazendo uma tabela aqui mostrando para a gente o seguinte, mostrando para a gente as cargas que os átomos vão estar adquirindo para que cheguem em uma situação de estabilidade. Claro que a gente tem muito mais íons na química, íons que são formados por mais de um elemento, isso será apresentado para a gente mais na frente, mas para que a gente possa começar a estudar esses íons aqui, eles são importantes para a gente. Né? Então, íons da família 1A vão adquirir carga mais 1, né? Assim como foi o sódio. Íons da família 2A, como foi o cálcio, carga mais 2. Aí eu tenho aqui o oxigênio, que eu mostrei para vocês, menos 2. E menos 2 também será o enxofre. Íons formados por elementos da família 7A são íons de carga menos 1. Só que nesse momento eu quero, para que a gente possa encerrar, eu quero chamar a atenção de que, perceba que eu falei da teoria do octeto, porém não falei de ser a única. Perceba que o ferro, por exemplo, que é muito importante para a gente, vai aparecer muito, ele tem 2 cargas. E se tem 2 cargas, pessoal, quer dizer então que aí eu não estou falando mais a respeito de teoria do octeto. Por quê? Porque não seria possível o nosso ferro perder 2 elétrons e ficar com 8, e o nosso ferro com a mesma quantidade de elétrons perder 3 elétrons e ficar com 8, certo? Então é bom entender que a teoria do octeto ela não é a única, e é bom entender que alguns elementos, né, vão estar perdendo uma quantidade diferente, ou seja, vão estar adquirindo cargas que vai poder ser mais de uma, certo? Bom, então é isso, galerinha. Espero que tenham aproveitado e até a próxima.